Olá a todos, bem-vindos aí a mais um vídeo do Sistema Atende Smart. E hoje nós vamos abordar o produto App Pocket. O produto Pocket já é conhecido aí de nós aqui da empresa, porém ele sofreu uma reformulação, ganhando uma versão em app, voltada aí para o sistema operacional Android. Então, vou abordar hoje aí as principais características desse aplicativo e também aí mencionando aí brevemente aí as diferenças, tá, que ele tem aí em relação à versão antiga que nós tínhamos, que é baseada em web. Então nós abríamos o navegador e utilizávamos a versão do Pocket direto no navegador. Por exemplo, pode usar o navegador padrão do Android, por exemplo, o Chrome, ou o Safari, no caso do iOS, e nós utilizávamos ele numa versão web, tá? Então nós ganhamos aí essa versão nova do app, que vai funcionar aí para quem tiver o sistema Android, e ele tem algumas particularidades aí, algumas melhorias em relação ao modelo do Pocket antigo, tá bom? Bom, então vamos conhecer aqui um pouco. Nós temos aqui o ícone do Pocket, tá? Pocket Atende Smart. Esse aplicativo vai ser utilizado aí, tá? Só para dar uma breve sobre o produto, ele vai ser utilizado aí pelo garçom para fazer os atendimentos diretamente aí na mesa, tá? Ele vai vir com seu dispositivo móvel, como um celular, por exemplo, um tablet, e vai fazer a anotação do pedido diretamente na mesa, tá? Dando aí muito mais aí agilidade e praticidade aí no atendimento, tá? Bom, começamos aqui então em relação aí a algumas diferenças, tá? A instalação, tá, do Pocket antigo necessitava da utilização do sistema IIS, né, o Internet Information Service, instalado na máquina servidor lá do nosso cliente, tá? Com o Pocket não há necessidade, é apenas um pequeno aplicativo que roda em background aí sem ninguém ver, tá? E conversa diretamente com o Pocket, tá? Então essa é a primeira vantagem aí uma vantagem também para nossos técnicos é a instalação mais simplificada, tá bom? E para o nosso cliente é um funcionamento mais estável, tá? Por exemplo, se o cliente precisar trocar de máquina, alguma emergência, a implantação em outro PC é muito mais fácil do que era anteriormente, utilizando o Pocket, fazendo aí o uso do IIS, tá legal? Então temos aqui o nosso Pocket, tá? Eu vou abrir ele aqui. E ele vai solicitar aí a usuário e senha que foi cadastrado no Atende, tá? Dentro do cadastro de usuário lá do Atende, você vai ter o cadastramento do usuário Pocket, tá? Por padrão nós fazemos o usuário e a senha do Pocket, então não por padrão nós fazemos o cadastro disso com números, tá? Para facilitar aí na hora da digitação para o operador, que no caso é o nosso garçom, ele conseguir inserir o usuário e senha facilmente, tá bom? Bom, usuário e senha, vamos acessar nosso aplicativo e aqui nós vamos ter a chamada aí da comanda emesa, tá? Essa comanda emesa é um parâmetro de funcionamento do nosso Pocket, tá? Outra vantagem aí do nosso aplicativo é que ele consegue trabalhar com modalidades de atendimento mistas, tá? Então nós podemos trabalhar apenas com controle por comanda, tá? Um controle apenas por mesa, no caso em restaurante que faz o controle somente pela mesa, ou um misto entre comanda e mesa, tá? Quando nós fazemos o controle de comanda e mesa, quem prevalece aí na hora de pagar é a comanda. Então vai solicitar lá na hora do pagamento, né, na hora de chamar essa comanda para pagar, tá? E a mesa serve como uma referência. Para quê? Para que o garçom saiba aonde vai ser feita a entrega do pedido, tá? Então vai sair lá na cozinha, né? Então mandou preparar um suco e um hambúrguer lá.
Então lá na própria cozinha vai sair discriminado a comanda que solicitou e a mesa que deve ser entregue, tá? Então nesse caso aqui, como nós estamos vendo, o controle por comanda e mesa, quem manda aqui é a comanda, tá? Vai ser baseado aí na hora de pagar. Então eu vou colocar aqui a comanda e vou informar a mesa que nós estamos atendendo. Ok? Mandou abrir. E a primeira tela que ele aparece é aí dos grupos de produto, tá? Então, visual bem limpo, tá? Essa parte aqui se assemelha bastante ainda aí ao modelo do Pocket antigo. Então, visual bem limpo e nós podemos aqui fazer a escolha, tá? Do produto que nós queremos vender. Tá? Então, estou lá atendendo o nosso cliente na mesa e ele fez aí o pedido, por exemplo, de uma água. Então nós vemos aqui, ó, clicamos diretamente no grupo de produto, tá? Venho aqui na água, venho para o subgrupo e escolho qual a água que esse cliente quer tomar. Por exemplo, ele pediu aqui uma água de 500 com gás, vou clicar aqui no sinal de mais e nós vemos aqui uma tela aí bem ampla, tá? Bem visível, tá? O operador aí, o garçom não vai ter dificuldade nenhuma de enxergar aí o produto, tá? Então nós temos aqui em cima, pessoal, o nome do produto, quantidade lançada e valor, tá? Então pediu uma água, se pedir mais de uma água eu clico aqui no sinal de mais e aqui eu tenho a opção de selecionar os complementos já previamente cadastrados, tá? São os mesmos complementos que vão aparecer no PDV. Então, se ele vender essa água lá no PDV, vai chamar os mesmos complementos. Então, nós estamos vendo exatamente a mesma coisa. Então, o cliente pediu aqui uma água, ele quer com gelo e com limão. Tá bom? Coloquei aqui o complemento que ele quer e vou adicionar. Adicionou. Nós podemos ver aqui no canto inferior do rodapé, aqui, ó, o valor da comanda 400 da mesa 10, 3,85. Ok? Vamos lançar mais produto? Então nós vamos voltar aqui. E agora ele vai levar aí um lanche. Então eu vou escolher aqui um lanche no prato. E ele vai querer aqui uma calabresa no prato, tá? Vou clicar no sinal de mais. E também temos aqui as opções dos complementos que ele pode pedir aí nessa calabresa no prato. Então vou colocar aqui que ele quer o bacon bem frito e cortar ao meio. Repara que uma observação, tá, pessoal? Nesse banco de dados aqui, nós estamos usando de exemplo, é um banco de dados de um cliente, tá? Eu digo assim, de um cliente real nosso, tá? Então, ele pode ver aqui que ele tem vários complementos, tá? A grande maioria desses complementos aí, no caso dos produtos que nós vimos até agora, não tem valor, tá? Se o complemento tivesse algum valor, por exemplo, adicionar um ovo extra, né? Então nós colocaríamos o valor lá no cadastro de produto do atende, o complemento teria valor e ele vai ser acrescentado aí ao valor do produto, tá? Então, por exemplo, se acrescentar ovo custa R$1 e o lanche é 26, nós vamos ter o lanche aí com um acréscimo de R$1, então teremos 27. E também é permitido aqui dentro do Pocket a informação de algum complemento livre, que nada mais é que um texto. Então, quando o nosso cliente não tiver aí na hora ali cadastrado alguma situação de complemento que atenda o cliente, tá? Ele pode fazer o lançamento disso como complemento livre. Vai sair uma observação que vai para a cozinha e quem vai produzir o alimento vai saber como preparar graças à informação adicional. Tá? No caso do complemento livre, por exemplo, posso colocar aqui, tirar cebola. Tá? E o que o nosso cliente ele vai deduzir disso para frente? Olha, tirar cebola eu coloquei como complemento livre. Futuramente ele pode colocar isso como um complemento fixo dentro do produto, tá? Mas ele não deixa de passar essa informação na hora de mandar produzir. Então, se não tem aqui a opção de tirar cebola e o cliente pediu isso aí extraordinariamente, você pode vir aqui simplesmente e colocar um texto, tá? Então, vou adicionar aqui, ó, tirar cebola. E pronto, temos aí o nosso complemento lançado, tá? Vou adicionar.
e voltamos aí para a continuidade do atendimento, podendo fazer aí o lançamento de mais itens, tá? Vamos dar uma olhada aqui para fazer uma conferência, tá? Eu vou conferir aqui o que está dentro desta comanda. Vou clicar neste ícone aqui, que é uma prancheta, e ele vai mostrar para mim aqui o que está compondo essa comanda, tá bom? Então nós temos aqui a calabresa, tá? E podemos ver aqui que ele ordena aqui os complementos. Então, a calabresa no prato deve ter o bacon bem frito, cortar ao meio e tirar cebola, que foi o complemento livre que nós colocamos, tá? Temos mais abaixo também a água de 500 ml com gás, que eu pedi com gelo e com limão. Repara também que nós vamos ter aqui a cobrança da taxa de serviço. A taxa de serviço é um parâmetro, eu posso cobrar ou não, eu configuro o sistema para cobrar ou não a taxa de serviço, e o sistema vai calcular automaticamente aqui a taxa de serviço. Está bem? Bom, aqui nós temos as opções de alterar a quantidade dos itens já lançados, tá? Excluir, e também nós temos a opção aqui de editar um item, tá bom? Vamos dar um exemplo, a pessoa lá da calabresa no prato, nós não mandamos produzir ainda, tá, pessoal? Então, o garçom está apenas atendendo, não saiu nada lá na cozinha. Então, por algum acaso aí, nesse lanche calabresa no prato, o nosso cliente aí que está sendo atendido falou, não, pode deixar a cebola, não tem problema. Então, nós vamos vir aqui, ó, podemos tirar um complemento, deseja realmente remover o complemento, e depois eu só clico aqui em adicionar, e o sistema vai atualizar aí o lançamento do item. Então, repare aqui, pessoal, eu não tenho, tá vendo? Mas a solicitação de tirar a cebola do lanche. Perfeito, tudo atendido, tudo ok. Nós temos aqui, então, as opções, tá, de solicitar a conta, tá, que nada mais é que um pré-fechamento, tá? Quando eu clico nessa opção, ele vai fazer um pré-fechamento do atendimento dessa comanda nessa mesa 10, tá? Ou então eu posso também clicar aqui em produzir, tá? Se existe uma característica bem interessante do Pocket, por exemplo, se eu abandonar esse atendimento, tá, para atender, por exemplo, uma outra comanda, o sistema vai solicitar para que eu ou descarte o atendimento que eu estou fazendo ou mande produzir, tá? Então, por exemplo, aqui, se eu vier aqui, ó, se eu vier aqui e solicitar, por exemplo, venho aqui no menu, tá? E eu quero, por exemplo, aqui bloquear essa tela, ó. Quando eu mando bloquear a tela, tá? Que eu quero sair do aplicativo, por quê? Eu de repente vou fornecer esse aplicativo aí para o Pocket, perdão, né? Para outro usuário, para outro garçom atender. Então, nesse momento, se eu fizer isso, o sistema vai perguntar o que eu quero fazer com o atendimento que eu estava fazendo. Tá? Então eu tenho aqui a opção, por exemplo, de produzir o pedido, imprimir a conta, que nada mais é que um fechamento, tá? Ou descartar esse pedido, então eu vou abandonar essa venda. Tá? Então o sistema não permite com que eu saia do programa sem que eu faça aí alguma coisa com esse atendimento que eu estava fazendo, tá? Então não tem como, eu abandonei o pedido, foi por isso que não mandou para a cozinha. Não, eu vou ter que escolher o que eu quero fazer, tá? Então se eu deixar marcado produzir pedido, ele vai confirmar aqui a produção desse pedido, tá? Então, vou confirmar aqui a produção do pedido e tudo que foi solicitado nessa comanda 400 para a mesa 10 está agora em produção lá na cozinha, na copa, tá? Utilizando o mesmo sistema de impressão que já existe no restaurante, tá? Então, se o PDV lá está configurado para imprimir o suco na copa e o lanche de calabresa na cozinha, tudo isso vai ser feito de forma automática, tá? Vamos voltar ao nosso sistema, tá? Usuário e senha do Pocket. Ele vai pedir sempre na abertura a comanda, vamos trabalhar a mesma comanda e a mesma mesa, ok? Confirma, vou abrir aqui a mesa, a comanda 400 dentro da mesa 10, veja aqui embaixo ele já tem aqui o valor de toda a venda que eu estou fazendo e aqui embaixo nós temos então aí o botão de conta que eu não mostrei ainda, tá? Então vou clicar aqui na conta
Repara que o sistema vai fazer o que? Ele vai pedir aí a quantidade de pessoas que estão na mesa. Então vamos supor que alguém lá da mesa vai deixar, tá? E quer lá no caixa fazer um pagamento parcial da mesa, tá? Isso é comum acontecer. Então, são 3 pessoas na mesa, eu clico aqui em pessoas, quantidade 3, mando confirmar, e o sistema vai fazer uma impressão do pré-fechamento diretamente aí na impressora de pré-fechamento do estabelecimento, e a pessoa pode olhar, olha aqui está o valor do pré-fechamento, e podemos ir aí para pagar, tá? Outro recurso também que nós vamos ter aí dentro do Pocket é eu poder também trabalhar aí, perdão, do Pocket não, né? Dentro do PDV, que eu vou mostrar aí já na próxima sequência do vídeo, que nós podemos também agrupar, tá? Várias vendas aí. Então, tá lá o pessoal fazendo happy hour lá na mesa 10, então cada pessoa está com uma comanda, tá? Aí, de repente, lá no final do happy hour, quem vai pagar é uma pessoa só, então essa pessoa pode unir as comandas, tá? Depois eu vou mostrar esse processo um pouquinho mais à frente para você. Então, para isso, para a gente poder demonstrar isso, eu vou abrir uma nova comanda, tá? Então, é a comanda vou abrir a comanda 500, tá? Também da mesa 10. Ok? A pessoa está sentado na mesma mesa da comanda 400. Ó, vou abrir aqui. E repara que, como o controle é por comanda, a comanda 500 não tem consumo ainda. Ó. Olha lá embaixo, ó. Total 0. Tá? Porque, como eu mencionei, o controle é feito em cima da comanda. Tá? A mesa é apenas uma referência para poder aí se sentar. O garçom, quando for entregar, saber onde está a pessoa sentada. Tá bom? Vou fazer aqui uma venda. A pessoa que pediu um contrafilé, tá? Pediu um lanche de X-filé bacon. Sinal de mais, tá? E aqui nós temos aí o que nós já vimos anteriormente, né? A possibilidade de colocar o complemento, colocar um descritivo, né? Um complemento livre. Tá? Então a pessoa da comanda 500 pediu um X-filé bacon. Eu vou adicionar, tá? Eu posso mandar já produzir aqui, tá? Ou, se eu abrir uma nova comanda, clicando aqui no sinal de mais, ó, ele também já vai solicitar para eu produzir a comanda, tudo que está na comanda 500, tá? Então, se eu abandono a tela ou se eu faço aí a inclusão de um atendimento de outra comanda, ele vai pedir para eu tomar alguma atitude com o atendimento que eu estou fazendo. Nesse caso, eu vou pedir para ele confirmar e produzir esse pedido. Então, vai lá para a Copa a produção de um X-filé. Tá ok? Cliquei em confirmar e aí está feito aí mais uma venda. Tá bom, pessoal? Eu vou mostrar rapidamente aqui os parâmetros, tá? Eu vou sair brevemente aí do programa. Vamos aqui bloquear a tela, tá? E eu vou acessar os parâmetros aqui para a gente bater uma visão rápida aqui, tá? Então, como eu mencionei, tá? O tipo de venda eu deixei aqui como comanda mesa. E o sistema pode trabalhar, tá? Com outras modalidades, ó. Somente comanda, que aí ele vai controlar todas as vendas por base da comanda, somente na mesa, ou trabalhar com comando e mesa, tá bom? Nós vamos ter aqui, se vai solicitar quantidade de pessoas na mesa, tá? Para a gente poder fazer a divisão da conta. É um parâmetro, se vai solicitar cliente, se vai cobrar serviço, a porcentagem do serviço, tá? Se vai trabalhar com código de barra apenas numérico, e aqui um diferencial, tá? Eu posso ter uma impressora que o Pocket que eu estou trabalhando, ele vai disparar exatamente naquela impressora que eu quero, tá? Então, essa é um outro diferencial que tem em relação ao Pocket do versão web, tá? Que a gente usava através do navegador, tá bom? Então eu posso configurar, se eu tiver uma impressora, por exemplo, se eu tiver um dispositivo de impressora Bluetooth, por exemplo, eu posso fazer uma comunicação com essa impressora. A impressora pode estar já com o garçom. Então tem esse diferencial, essa vantagem, tá? Que não tinha aí com a versão web. Uma impressora própria aí para o Pocket que está sendo utilizado. Tá bom, pessoal? Então, isso aqui é só uma visão breve. Vamos dar uma olhadinha rapidinho aí como nós fazemos aí agora a união de comandas, tá? Já nos vemos. E é isso aí, pessoal. Agora vamos dar uma olhadinha, dando continuidade aí ao nosso vídeo. Vamos dar uma olhada como funciona no PDV a união de comandas feitas no Pocket. Então, muito comum aí, a família sai para jantar.
Ali está o pai, está a mãe, os filhos, e cada um está com a sua comanda individualmente, tá bom? E o que vai ser feito? Um deles vai fazer o pagamento aí, né? O pai ou a mãe vai falar, não, junta todas as comandas que eu vou pagar, tá? O pai ou a mãe vai fazer isso aí, por exemplo, tá? Então como começa? Primeiro, o operador do caixa vai vir aqui e vai chamar a comanda, né? Uma das comandas, tá? Então, chamei a comanda aqui 400, ele já identificou que é a mesa 10 e trouxe aqui para mim um consumo, tá? Se eu pressionar o comando do Ctrl U, eu faço a união de uma ou mais comandas a esta comanda 400, tá? Então, no caso, comanda 500, que foi a outra comanda que nós consumimos lá no Pocket, tá? Então, nós temos aqui, e aí nós temos aqui a comanda 500, ó. Então, trouxe aqui, tá ok? Através do Ctrl U, e ele agrupou. Trouxe aqui para mim, então, a comanda 400 com o consumo dele, que foi de R$ 32,45, e também da comanda 500, que trouxe o valor de R$ 19,25, tá? Então, o total aí, nós tivemos aí R$ 51,70, tá? Esse é o valor total aí do consumo, tá? Se eu quiser apenas pagar, clico em pagar, ou se eu tiver mais comandas para adicionar, eu continuo clicando em adicionar e ele vai somando mais comandas aqui do consumo, tá bom? Vou clicar aqui em pagar, ele já vai vir aqui para a tela de recebimento, escolho a forma de pagamento que eu vou fazer e recebo a venda, tá? Então, isso aqui só para finalizar, mostramos aqui a união de comandas, tá? Que nós podemos unir uma ou mais comandas dentro da mesma venda, tá bom? Então, obrigado a todos aí, espero que tenham gostado da apresentação do produto, nos vemos aí numa próxima.